Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de dezembro de 2024, sexta-feira, ao menos para mim, quando eu gravo esse episódio no final da semana, é um dia que para mim tem um sabor diferente, ou eu tento transformar esse episódio em alguma coisa um pouco distinta do que a gente fez ao longo da semana. Eu tento me permitir aqui um pouco mais de latitude ainda, me viajar um pouco mais ainda na maionese, como se eu já não viajasse bastante, né? Talvez até ser um pouco mais confessional e um pouco mais pessoal do que eu já sempre sou, né? Aliás, eu estou me lembrando aqui de uma vez que um ex-chefe meu, né, num encontro casual, tá, dois casais jantando, eu não sei se por conta do saque ou não, ele resolveu dizer, né, qual era o meu problema, o que eu achei realmente bastante oportuno, né, e gratuito ainda por cima, como se diz em inglês, uncalled for, né, quando você não solicitou aquilo, mas tudo bem, né, e aí o diagnóstico foi: você é um sincericida. E uma palavra que na época eu não conhecia, né? Eu dei risada por gentileza e por cortesia e passei uma semana me sentindo obviamente um lixo, mas eu acho que com isso ele queria dizer que realmente eu deveria ser um pouquinho menos franco, né? Talvez devesse ser um pouquinho mais político. Eu não sei, eu nunca achei que o que sei lá, meu modus operandi, meu modus vivendi, inclusive, fosse algum tipo de assinte, né? Não estou aqui, sei lá, com nenhum tipo de bandeira batendo na cabeça dos outros ou sendo inconveniente, mas de qualquer maneira, o que eu vou fazer aqui é mais um episódio bastante sincero, porque eu estou com medo. A questão é essa mesmo, a questão é: estou com medo, estou acabando 2024 com medo de 2025. Medo por quê? Acho que de um ponto de vista mais macro, porque em 2025 assume o poder uma figura completamente nefasta, daquelas que parece algum vilão de filme ruim, né? Se eu tivesse a vida inteira, a gente fica vendo aqueles filmes da Marvel, DC Comics e tal, que sempre tem algum vilão bilionário, meio ridículo, sexualmente mal resolvido, né? Você fica falando, credo, por que os caras estereotipam tanto? Mas, na verdade, isso é muito mais realista, ou talvez muito mais visionário, do que, sei lá, West Wing. Quem lembra daquela série West Wing, que era sobre a presidência americana e só tinha gente inteligente, gente com princípios, gente com questionamentos diante de grandes dilemas morais? Era uma coisa muito inspiradora. Mas, na verdade, acho que a Marvel tem razão, né? Os Lex Luthor da vida, tá aí o nosso amigo Elon Musk, não é tão careca quanto o Lex Luthor ainda, não é? Mas 2025 esses caras simplesmente sentam no trono, né? E a gente vai estar cercado de figuras que são inimigas de tudo que eu, pelo menos, acredito você, se você está aqui até agora também, né? Prezam como fundamentais, virtuosas e essenciais, né? Sei lá, que virtudes são essas. Aliás, está aí uma questão muito interessante, eu vou fazer um parêntese, porque gozado, como ninguém fala mais de virtude, não estou apelando aqui para, sei lá, moral religiosa, judaico-cristã, estou falando de alguma noção até um pouco mais anterior, né? Não foi nenhuma religião que inventou o que é ser justo, não foi nenhuma religião que, né, pegou um monopólio do que é você ter empatia, né, que é você se preocupar com os outros. Não, você tem isso, vem da nossa evolução. Outros primatas têm um senso de justiça, têm um senso de empatia, eles também fazem alianças ali, né, que quando você é traído isso é ruim, quando você se comporta de uma maneira que contraria todas as expectativas, você acaba sendo punido, porque existe um senso ali de que o grupo, né, para o grupo funcionar, espera-se um certo comportamento de todo mundo para que a coesão do grupo permaneça, para que você seja alguém confiável. Isso vem de longe, não precisou nenhum profeta, Messias, filhos do dono, não precisou de nada. É uma questão muito antiga. Mas então, sem apelar para qualquer fundamento religioso do que a gente poderia chamar de moral, é muito engraçado como ninguém mais fala em virtude, né? Quando você tem a Constituição americana, que garante o direito à felicidade, né, pelo menos a busca pela felicidade,
A questão é qual é a felicidade do Trump, né? O que o Trump precisa para ser feliz? O que o Elon Musk, ou o Bolsonaro, ou o Lula precisam para ser felizes, né? É alguma coisa louvável que vai fazer bem para todo mundo? E mais ou menos nessa linha, eu já comentei com vocês, muito dos conteúdos que eu compartilho aqui vem de uma revista que eu assino, que, aliás, é espetacular, super recomendo, chama New Scientist. Eles têm revista impressa, eles têm newsletter, eles têm podcasts, eles fazem eventos presenciais, eles fazem até turismo cultural. Eu fui com a New Scientist, que eu fui para a Escócia, né, num tour chamado O Iluminismo Escocês, pois bem, mas a New Scientist lançou uma edição especial, capa dura inclusive, e que você pode comprar por um preço bastante acessível. O título, aí tem na foto uma moça, né, dando um salto, uma moça saudável, jovem, curiosamente branca, saudável, e o título é Um Melhor Você. Eu olhei aquilo e respondi, eles não vão ver, não vão prestar atenção quem sou eu na fila do pão, mas a minha colocação foi, me avisem quando vocês publicarem alguma coisa com o título Um Melhor Nós, né, porque 8 bilhões de pessoas, em princípio sendo mais felizes, não garantem que isso vai ser bom para todo mundo. O que a gente tem pregado de uns tempos para cá, aparentemente se pauta por uma questão bastante individualista, bastante egoísta, né? Eu não estou vendo ali nenhuma, eu não sei, né, quem fala ainda, além, obviamente, de nós aqui no Radinho, de ética, quem fala aqui de responsabilidade, quem fala aqui de legado. Não, é como você fazer mais negócios, fazer mais dinheiro, ter a bunda melhor, ou seja lá, eu não sei, não é? Então, desculpa, mas voltando aqui então para o nosso 2025, então nós estamos, eu pelo menos estou olhando em volta e eu vejo um túnel no fim da luz, né? Se é que a gente tem a luz, mas de qualquer maneira eu vejo um túnel adiante, né? Porque a gente está vendo o triunfo de pessoas que absolutamente não têm coração nenhum, né, pessoas absolutamente desalmadas e sendo aplaudidas por uma quantidade desconcertante de pessoas que eu não podia imaginar que fossem tão desalmadas assim, né? Eu fico bastante preocupado, eu não sou um estatístico, mas eu tenho a impressão que se você olhar em volta, 1 a cada 2 pessoas, ou alguma coisa muito próxima de 50%, não se importa. Não sei por quê. Não sei se foi criação, se nasceu com, sei lá, vou ver que o defeito é se importar, eu não sei. Mas quando você percebe quanta gente simplesmente não se importa, você tenta levantar alguma causa, ou você tenta chamar a atenção e aquilo é absolutamente invisível, indiferente, isso me deixa bastante preocupado, né? Recentemente eu acabei de constatar em círculos de pessoas muito mais bem formadas do que eu, esclarecidas, bem-sucedidas, respeitadas na sociedade, né, abraçando ali negacionismos simplesmente, nem sei o que falar, de cair o queixo. Né? Você fala, bom, como assim? Né? Não é uma questão então de educação, não é uma questão então de inteligência, por que simplesmente algumas pessoas vão sempre aplaudir os Trumps da vida, os Elon Musks da vida, os Mileis da vida, né? E aí é lógico que para encerrar com chave de ouro, isso é uma ironia, 2024, a capa da revista Time, que, né, sempre no final do ano eles fazem a pessoa do ano, é o Trump. Quando eu vi aquilo me deu um mal-estar, Primeira coisa que eu pensei foi, bom, se isso é uma pessoa, defina a pessoa, porque a minha definição é um pouquinho mais estreita. Eu sou um pouquinho mais exigente, né, para chamar alguém de pessoa, né, chamar um depravado, completamente egocêntrico, né, movido pelas piores paixões possíveis de pessoa, é realmente ser muito generoso. Mas aí eu me lembrei que a revista Time, ela já tem um histórico. Não é? Eu acho que eu até fiz deixa eu ver se eu acho essa história aqui, eu devo ter em algum lugar, eu até fiz um meme, eu pesquisei, perguntei por Perplexity, eu falei, Perplexity, caro Perplexity, eu trato bem as inteligências, né, sei lá, pelo sim, pelo não, né? Eu perguntei, desculpe, uma pergunta assim relativamente neutra, mas quantas vezes a Time considerou pessoa do ano alguma figura controversa? Então, eu vou fazer uma listinha para você tira suas próprias conclusões, né? Em 1979, a pessoa do ano foi Khomeini,
Khomeini, que transformou o Irã numa teocracia. Ok? Ok. Qual foi em 1970 a pessoa do ano? Fidel Castro, que transformou Cuba numa piada, né, num jardim de delírios, porque é uma ditadura que não acaba nunca mais, e obviamente vai ter um monte de gente que apoia, né, romanticamente. E quem foi a pessoa do ano em 1938? Hitler. Hitler foi a pessoa do ano, um ano antes de invadir a Polônia, né, de ser responsável na sequência por uns 10 milhões de mortes, né, então ele foi a pessoa do ano. Em 1937, quem foi a pessoa do ano na revista Time? Stalin. Tá bom? Stalin, o líder soviético, também responsável pelo Homolodor, não sei se eu estou pronunciando da maneira correta, né, além que causou deliberadamente a morte de milhões de ucranianos que morreram de fome, né, um sanguinário, um tirano, um completo sociopata homicida. Então você vai ver, né, isso sendo celebrado. O Trump está em excelente companhia, né, várias outras figuras que deveriam estar fazendo, sei lá, um tratamento psiquiátrico, que deveriam estar, sei lá, com algum tipo de restrição à sua influência no destino da humanidade. Não, então o ano começa assim. E, de novo, o que acho que talvez mais me intrigue não é que é uma tomada de poder, não foi um golpe. Não, ele é simplesmente eleito legitimamente, assim como Milei eleito legitimamente, o Bolsonaro, o Lula, né? Então, aparentemente, 50% mais um sempre vai aplaudir alguém que não deveria passar num teste psicotécnico. Então, eu talvez, e aí eu vou usar hoje, eu pedi licença, espero que a Laerte me conceda essa licença, eu quero usar como imagem do Radinho hoje, né, toda vez que eu publico um episódio do Radinho, eu uso uma imagem de algum dos links ali para representar. E eu quero representar, eu estou muito em dúvida, eu acho que eu vou usar a da Laerte mostra um tipo que parece tipo um Duque de Caxias, né, um Duque de Caxias levantando a espada e falando o seguinte, tá, eu estou aqui diante, sigam-me, os calmos, tranquilos e ponderados. Aí o quadrinho mostra esse cara galopando sozinho. É isso. Então, aparentemente, o que a gente está tentando fazer aqui no Radinho é tão quixotesco, é tão patético, é tão solitário quanto isso, né? A gente está aqui o tempo todo tentando, né, humanizar um pouco mais a nossa percepção, nos conectar cada vez mais com o mundo à nossa volta, né, com tudo, com ciência, com a coletividade, com o futuro, né, e a gente está o tempo todo aqui tentando apontar os descaminhos que estão sendo, sei lá, acelerados de uma maneira desconcertante também pela inteligência artificial, e o que acontece é isso, eu estou me sentindo aqui mais ou menos como esse soldadinho aqui em carga, basicamente sozinho, uma mistura de Dom Quixote com, sei lá, Branca Leone, com seja o que for. Mas eu também, um forte candidato a representar o episódio de hoje é também o nosso amigo André Dahmer. O André Dahmer, ele tem o Laerte transcende, né? Mas o Dahmer, ele também tem uma sensibilidade absolutamente extraordinária e uma capacidade de síntese que é simplesmente genial. E eu vou dar link também para uma charge dele que é mais oportuna do que nunca, né, que são duas pessoas, cada uma no seu computador ali conversando, e uma delas fala: como tem gente babaca no mundo, Mauro? O Mauro responde: é que muitas pessoas legais ficam babacas com o tempo, porém nenhum babaca vira uma pessoa legal. É absolutamente extraordinário, esse é um retrato fidelíssimo do que eu estou presenciando agora, pessoas que eu sempre considerei bacanas, ponderadas, como diria a Laerte, né, de uma hora para outra estão se tornando cuzões, essa é a palavra certa, né, estão se tornando figuras absolutamente nefastas, e você percebe que não tem retorno, né, é como se essa irreversibilidade fosse alguma versão
comportamental da segunda lei da termodinâmica. Né? A termodinâmica, a segunda lei, que é a lei que define a entropia, né? Que a entropia no universo ela só aumenta, e é por isso que algumas coisas são irreversíveis. Então, quem sabe por conta da entropia, né, que explica porque, sei lá, o café que esfriou não vai esquentar sozinho, a xícara que quebrou não vai montar sozinha, né? A vida não tem andu, né? Mas isso talvez explique também esse rumo que parece ser muito misterioso e também muito frustrante na direção da babaquização geral, e uma babaquização sem volta. Eu acho que uma das questões que realmente me assusta para 2025, eu coloquei no contexto macro, né, você tem, sei lá, vai falando aí, você tem o Putin ainda sem nenhum tipo de punição possível, né, você tem o Oriente Médio pegando fogo, Síria, Israel, Palestina, e você não vê nenhuma, a coisa só piora, né, ninguém vai sentar na mesa e ter bom senso, todo mundo com princípios, que a pior coisa que pode acontecer é uma guerra de princípios, que quando é princípio contra princípio, não tem nenhum caminho do meio. Porque quando você tem um princípio, significa que todo o resto está errado. Então, para o outro que tem outro princípio, todo o resto, incluindo você, também está errado. Então, nenhuma solução de compromisso é aceitável, porque, afinal, existem dogmas e existem, sei lá o que o partido fala. Então, o único caminho possível é aquele. Então, o jeito é, obviamente, matar todo mundo, não sei, torturar, não tenho muita certeza. Não é? Mas, então, no âmbito mais amplo, a gente está vendo, sei lá, né, aquele próprio sonho que me levou a abraçar a internet em 96, faz bastante tempo, eu trabalhava em TV antes, já comentei com vocês, né, de repente entrar numa nova era de entendimento, transparência, tolerância, diversidade, criatividade, está saindo exatamente ao contrário, né? Tudo isso está sendo usado para reforçar preconceito, está sendo usado para discriminar, está sendo usado para mentir, né? Eu jurava, olha, agora mentira não tem vez. Eu tinha trabalhado recentemente com mentirosos compulsivos e eu falei, esses caras não vão ter chance na internet porque a internet é transparente. Como eu era burro, como eu era tolo, né? Agora a coisa mais difícil é você conseguir encontrar alguma coisa que seja verdadeira, não só porque tem poucas, mas também porque os algoritmos não estão interessados em que você encontre coisas verdadeiras, né? Aliás, num círculo também de pessoas bastante ilustradas, alguém argumentou, não, porque eu vi um vídeo muito interessante dizendo que a questão é que você sempre tem vídeos muito interessantes falando todo tipo de tolice, não é? E a questão é que eles podem, inclusive, ser mais interessantes do que a nossa amiga Sabine Rosenfelder, ou seja lá quem for, o Lawrence Krauss, ou o Sean Carroll, né? Ou então todos esses conteúdos que eu insisto em trazer para vocês. Conteúdos que estão tentando justamente nos tornar mais humanos, né? Trazer à tona o melhor de nós, né? Ajudar a reconstruir um tipo de colaboração que vá muito além das fronteiras, que vá muito além, uma colaboração da humanidade e não de partidos, ou de países, ou de, sei lá, tribos, ou de ideologias. Pois bem, a chance de sucesso parece bastante limitada. E agora, de novo, voltando para um aspecto mais pessoal, por que eu tenho medo de 2025? É porque eu estou ficando sem ideias. Eu efetivamente estou ficando sem ideias. Acho que eu comentei com vocês recentemente no episódio o quanto eu fiquei simplesmente desorientado, ou mais do que isso, não é? Quando eu percebi que mesmo o ChatGPT, que em princípio deveria ser o árbitro final, né, a palavra final sobre qualquer assunto, porque a gente está batendo tudo no liquidificador, colocando não sei quantas mil GPUs, CPUs, terawatts de energia, né? Então, quando o próprio GPT é impotente, né, quando qualquer coisa que ele diga também pode ser rechaçado pelo viés de confirmação, pelo pensamento grupal. Eu falei, pera um instante só, eu achei que de repente o problema fosse a minha incompetência, né? De repente eu não tenho o talento necessário, eu não tenho o carisma necessário, eu não tenho a inteligência necessária para tentar demover as pessoas de um pensamento que merece, né, uma atualização. Mas aí eu falei, bom, então eu me rendo, então vamos então, né, apelar para o novo mestre, para o novo oráculo, para o novo profeta, que é uma inteligência artificial, mas aí você percebe que nem isso adianta.
Então, tem várias coisas muito complicadas para mim aqui. A primeira delas é a sensação de que eu não sei mais o que fazer para ter algum tipo de relevância ou fazer algum tipo de diferença. Né? Talvez o caminho fosse, que é um talento que eu não tenho, o caminho da Laerte, o caminho do André, né, que são pessoas que são parabólicas, né, que são antenas com uma sensibilidade extraordinária para tudo que está acontecendo de esquisito, né, e que conseguem traduzir isso de uma maneira que é provocativa, mas é provocativa e também planta ali uma sementinha, mas ao mesmo tempo ela não levanta as defesas, porque acho que essa que é o bom uso do humor. Né? O uso do humor é mais ou menos um cavalo de Troia. Né? Você está usando a desculpa, olha, eu vou fazer você rir, eu vou te divertir, mas na verdade eu estou plantando ali uma sementinha, estou colocando ali uma luz em algo que você não queria ver, mas você não vai ter como exatamente reagir, né? É como se fosse uma pequena brecha no sistema imunológico da estupidez, no sistema imunológico da barbárie. Né? Você está usando ali, assim como o rei tinha o bobo da corte que podia falar verdades, né? Não sei quanto tempo eles duravam, não é? Mas esse é um dom que, infelizmente, eu não sou tão engraçado assim. Né? Então aqui eu fico feliz que existam Laertes e André Damers e Milor Fernandes e tantos outros que usaram do humor não para reforçar preconceito, né? Não para, sei lá, minimizar, ou então você subestimar, ou então você ostracizar, você expulsar aquele que é diferente, mas usou o humor que, em princípio, tem uma raiz bastante questionável, mas usou o humor justamente como um cavalo de Troia, né? Uma maneira de você plantar ali uma semente que, quem sabe, frutifica, quem sabe faz você perceber o quanto essas figuras em cima dos pedestais são ridículas, né? O quanto algumas ideias em livros pintados de ouro também não são exatamente confiáveis, né? O quanto o nosso comportamento não é exatamente tão magnífico quanto a gente prega no LinkedIn. Né? Aliás, eu fui falar que eu estava com medo, o sincericida aqui resolveu assumir no LinkedIn que estava com medo, o que deve ter tocado uma sirene, né? Porque imagina, medo é uma palavra que não existe no LinkedIn, a não ser que seja algum coach, né, prestes a ensinar você como não ter medo, e ser uma figura implacável, e ser praticamente um trator, né? Você ser praticamente um Mussolini marchando sobre Roma. Né? Então, mas eu assumi ali, né? Eu fiquei nu e falei, estou com medo. Aí lá, não há razão para medo, vai dar tudo certo. A minha pergunta sempre é, certo para quem? Né? O problema é dar certo para um ou para dois, né? São 8 bilhões, o problema é como é que dá certo para mais gente. Né? O problema não é como... Aliás, está aí uma crítica que eu sempre fiz ao nosso país, ao Brasil. Eu falei, o Brasil é um país perfeito para meia dúzia. Para meia dúzia, o Brasil funciona magnificamente bem. Né? Dinheiro com origens as mais duvidosas estão ali enchendo o bolso, o cara está vivendo num paraíso terrenal. Então não adianta falar que o Brasil não funciona. Ele funciona, só não funciona para as pessoas todas, funciona para alguns. Né? E esses alguns vão querer defender esse seu privilégio de todas as maneiras possíveis, sejam militares, sejam elites da Faria Lima, sejam, elites dos sindicatos ou do PT, tanto faz, todo mundo ali tentando manter o seu pequeno paraíso que custa tão caro para todo mundo. Então, voltando aqui, eu até tenho uma história interessante para contar aqui. É legal porque talvez seja até uma pista. Né? Eu poderia simplesmente contar aqui que a Sabine Rosenfeller está com um vídeo novo, que inclusive é apoiado por um outro artigo também da New Scientist, dizendo que cientistas descobriram que o Sol pode ter, assim, digamos, crises de enxaqueca piores do que a gente jamais viu. Né? O Sol de vez em quando, aliás, de uns tempos para cá, ele está num período de máxima, né? Ele solta várias daquelas labaredas, ele faz aquelas ejeções coronais, praticamente ele tosse na nossa direção. Ele tosse, perdigotos na forma de plasma carregado numa velocidade miserável, né, que vão fazer o planeta, felizmente o nosso planeta é protegido não por criaturas celestiais, mas é protegido por um campo magnético,
né, que desvia um pouco desse cuspe do Sol, né, mas quando é cuspe demais, cara, nem a nossa magnífica barreira magnética consegue, então coisas estranhas acontecem. Então, acho que o registro que a gente tem mais intenso foi em 1859, é chamado de evento Carrington. Naquela época não tinha tanta coisa elétrica assim, né? Tinha telégrafo, alguns instrumentos funcionando e tal, mas o Sol teve lá um espasmo tão poderoso que os telégrafos começaram a soltar faísca, né? Na Inglaterra tinha um dos primeiros instrumentos que ficava medindo continuamente o campo magnético da Terra, a canetinha saiu fora do papel, né? Então, uau! Então esse foi um evento que, se tivesse acontecido hoje, ia ser desastroso. De uns tempos para cá, vem acontecendo essas ejeções de massa coronal, né, bastante intensas, e recentemente, sei lá, teve auroras boreais onde você menos esperava, né, teve satélites que entraram em parafuso, e aí o que acontece é que, bom, e aí? A gente consegue prever isso? E os cientistas tinham lá um certo modelinho de como o Sol funciona, mas aí o que acontece é que a gente tem um telescópio, que é o Kepler, que durante alguns anos ele ficou procurando outros planetas por aí, né? Nós não somos o centro do universo, pasme, descobriu uma infinidade, acho que ele acompanhou 50 e tantas mil estrelas para tentar identificar exoplanetas, identificou vários, né? Nós não somos tão exclusivos assim, né? Só que ao mesmo tempo em que ele estava registrando, ele registrou, mesmo sem querer, também essas outras estrelas tendo crises, né? Lançando labaredas e tal. E aí cientistas da Finlândia foram analisar os dados e descobriram que em 2.000 e tantas estrelas houve alguns milhares também dessas labaredas, dessas flares, que chama em inglês. Eles começaram a mapear o tamanho e eles ficaram um pouco assustados, porque de tempos em tempos acontecem labaredas 10 a 100 vezes maior do que aconteceu aqui na Terra, né, o evento Carrington, e às vezes um tipo de super flare, que eles chamam, né, tipo 10.000 vezes maior. Aí o negócio não tem nem palavras para exprimir, né? Se acontecesse um desses, a questão vai acontecer sim ou não? Né, pelo modelo que a gente tem, deveria ser muito raro, mas com esses novos dados, né, o vídeo da Sabine Rosenfeder mostra até os gráficos e tal, isso não é menos impossível do que a gente imagina, né? Só que no tempo do telégrafo, bom, é uma faísquinha a mais, outra a menos. Agora significa GPS, satélites entrando em parafuso, supercomputadores falhando, o chat GPT provavelmente também tendo alguma crise de identidade, né? Bairros inteiros, ou cidades inteiras, ou países inteiros às escuras. Então, veja, o Sol talvez tenha ali algumas cartas na manga que a gente não conhece, mas isso eu poderia falar dessa maneira, né, de um ponto de vista científico, racional, ou então eu poderia contar uma história que talvez seja mais divertida, né? A agricultura americana é bastante avançada, então muitas daquelas máquinas imensas que plantam, colhem, fazem o diabo, elas são todas eletrônicas, automatizadas, e elas usam GPS de altíssima precisão. Essa máquina faz tudo sozinha, ela vai lá, ela sabe onde ela parou, ela sabe para onde ela tem que ir e tal. E o que acontece é que esse ano, em maio e em outubro, que a gente teve 2 tempestades dessas geomagnéticas provocadas pelo mau humor do Sol, o que acontece é que os tratores foram possuídos pelo demônio, né? Os fazendeiros, quando eles olham, o trator está indo para um lado, está indo para o outro, é como se de uma hora para outra tivessem gremlins pilotando o trator. O único jeito era desligar o bicho, porque simplesmente o cara simplesmente porque o sinal de GPS surtou, e os tratores não estavam preparados para esse tipo de coisa, eles começam a andar que nem barata tonta. Imagina aquelas máquinas enormes, você está olhando para aquele bicho, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, veja bem, a gente chegou num ponto em que você tem que exorcizar tratores que são possuídos pelo demônio. Não é bem assim, eu sei que a cena é meio patética, meio engraçada, mas o risco é esse, né? A gente tem hoje uma civilização que um monte de coisas que a gente nem imagina pressupõe uma integração de tudo, né, de GPS com a internet, com sinais, com banda, etc. e tal, né, e basta o Sol realmente ter ali um dia ruim, né, para que a gente volte para a idade da pedra.
né? Bom, mentalmente a gente já está voltando para a Idade da Pedra, mas se bem que eu me pergunto, né, essa é uma reflexão que apareceu aqui algumas vezes essas últimas semanas, né, nós, há uns 40, 50, 60 mil anos atrás, havia vários tipos de humanos, né? Havia os Neandertal felizes e contentes na Europa, os Denisovans ali na região da Sibéria, do leste europeu, né? E havia os Homo sapiens na África, e aí eles resolvem, por alguma razão qualquer, invadir a praia dos outros, né? Cantando o traje a rigor, e aí eles, não preciso dizer que a gente, de alguma maneira ou de outra, não sei exatamente qual, a gente conseguiu aniquilar absolutamente todo mundo e só sobramos nós, né? E eu fico me perguntando, puxa vida, o que será que a gente perdeu? Quem sabe eles eram mais bonzinhos, né? Quem sabe eles eram menos cruéis? Eu fico imaginando, né? Porque se o cara perdeu é talvez porque ele não fosse tão violento, não fosse tão... não sei, eu não achasse tanta graça assim em maltratar os outros. Eu fico até pensando se de repente essa porcentagem de genes de Neandertal que alguns de nós temos no nosso sangue, se de repente eles podem dar alguma esperança, né, de sermos uma espécie. Não sei, estou só viajando, porque, de novo, eu estou terminando esse ano com medo. Eu não tenho mais ideias e, infelizmente, eu não sou tão talentoso e tão delicioso quanto, né, o André e a Laerte, que conseguem justamente isso, conseguem essa mágica, essa alquimia, que é conseguir passar pelas nossas barreiras, pelas nossas defesas, né, pelo nosso viés de confirmação, etc. e tal, e conseguir colocar ali a sementinha de coisas que são absolutamente fundamentais e estava todo mundo se recusando a ver. Então, a única coisa que eu espero para 2025 é que a Laerte e o André continuem, né, nos dando alguma esperança, e eu acho que é isso. Raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela paciência e por estarem me dando esse ombro amigo, né? Eu estou aqui, como sempre, absolutamente inteiro, absolutamente despido, né? E talvez, se isso é um sincericídio ou não, eu não sei ser diferente. Raríssimos e raríssimos, um enorme abraço, bom fim de semana, cuidem-se e até segunda-feira.